neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Ele quis tirar uma obra-prima que refletisse a ele mesmo. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que as sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante.
alma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus quis tirar uma obra-prima que refletisse a Ele mesmo quanto à sua natureza e do que estava em seu coração quanto ao que deveria ser seu filho. Em um dos cemitérios de Los Angeles existe uma estátua de Moisés. E é uma estátua perfeita, com exceção do joelho direito, que tem uma cortadinha, um machucado, vamos dizer, como que de meia polegada. Miguel Ângelo gastou quase toda a sua vida tratando de formar a imagem de Moisés conforme estava no seu coração. Ele era um grande escultor. Ele tinha em sua mente a ideia de como deveria ser Moisés. Estava no seu coração de como deveria ser Moisés de fato, de verdade. Então ele gastou toda a sua vida. Essa estátua é chamada a obra-prima de Miguel Ângelo. Ele preparava o sisal um pouco, ele polia, se distanciava uns passos para observar, e assim passou anos trabalhando nesta obra. Por fim, quando ele terminou, que ele olhou de longe, colocou de lado aquele trapo, aquele martelo, ele olhou naturalmente, pôs uma de suas mãos na cintura, levou a outra na testa, fazendo sombra. Era tão perfeita, combinava tanto com aquilo que ele tinha em seu coração. Aí então ele se emocionou. Emocionou demais. O que ele fez? Ele tomou o martelo e lhe deu um golpe no joelho, clamando: Fala. Se és tão perfeito, por que não fala? Então isto ficou sendo chamada a obra mestra, a obra-prima de Miguel Ângelo. Agora, meus ouvintes, ele teve em seu coração, quer dizer, uma imagem, uma impressão
de quem era Moisés e como era Moisés. Enquanto aquilo não satisfez a impressão, a imagem que ele tinha na sua mente, no seu coração, não o emocionou, ele não deu por concluída. Agora Deus teve em seu coração, antes da fundação do mundo, um filho, porque ele, em verdade, é um pai. Agora, nós consideramos de uma forma correta esse ser pai da parte de Deus. Porque Deus, sendo Espírito, enche os céus e a terra, e o Espírito não tem ossos, não tem carne. E quem afirmou isso foi exatamente o Filho. Mas este Filho estava no seio deste Pai como Logos, que é a palavra. Esse Deus que enche os céus e a terra, podendo se manifestar em teofanias, ele pode, em milhões de formas diferentes, inclusive em forma de pomba. Ele pode falar, trovejar dos céus, falar de uma maneira inteligível e de uma forma que só alguns possam entender, como no caso, tu és meu filho amado, em quem me compraze. Ora, somente o profeta de Deus entendeu aquilo. Para os religiosos, aquilo foi um trovão, foi um estalo nos céus. Então, nós vamos tomando conta daquilo que é realmente Deus. Jeremias expressa isso de uma maneira adequada como profeta. Ele diz: Deus enche os céus e a terra. E São João disse que Deus não foi visto, não pode ser visto, mas o Filho que estava no seio do Pai, em seus atributos, em seus propósitos, este o fez conhecer. São Paulo afirma: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Acham isto impossível? Deus, esse Espírito que enche os céus e a terra, se concentrar em um corpo chamado Jesus? Jesus disse: eu e o Pai somos um. Isto depois de afirmar: quem vê a mim, vê o Pai. Contestar isto é estar fora do quadro. De um quadro do próprio Deus. Porque como poderá ver Deus em si, nesse corpo humano que temos? Como podemos considerar que temos 3 pessoas em nós? Porque a Bíblia diz que quem tem o Filho tem também o Pai. Tem o Pai porque o Pai é o Espírito Santo. Foi Ele quem gerou o Filho. Deus é Espírito e é Espírito Santo. Em São Mateus, quando o anjo anunciou a Maria, ele disse: o Espírito Santo te cobrirá. O pai da criança é o Espírito Santo. Em poder criador,
criou um óvulo à parte, fertilizou aquele óvulo e trouxe ao ventre de Maria sem nenhuma sensação, sem nenhum prazer. Deus não teve uma mulher, uma mãe para Jesus antes da fundação do mundo. Ele não se deitou com uma mulher para gerar um filho. Então, no seu poder de Deus, como criou o homem, ele foi além. Ele criou um óvulo. O Logos cria, o haja cria. Fertilizou o óvulo com seu próprio sangue. Isto é Deus se encarnando, é Deus se fazendo Emanuel, é Deus comprando a igreja com seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Então Jesus foi, sem dúvida, a obra-prima do nosso grande Deus. Deus quis tirar uma obra-prima que refletisse a Ele mesmo quanto à sua natureza, que era de cordeiro, do que estava em seu coração, quanto ao que deveria ser um filho, para que pudesse estar em nós, reinando, é o Pai em nós, intercedendo, é o Filho em nós, iluminando, é o Espírito Santo em nós. São 3 ofícios de Deus neste corpo, no seu corpo místico aqui na terra, porque o que faz o corpo de Cristo na terra é sua igreja, é sua obra-prima, que ele vem esculpindo ao longo dos séculos, através de sua presciência. Ele tem colocado cada tijolinho no lugar certo. Ele tem colocado cada membro no lugar devido. E como ele passou ali pelo Jordão, que quer dizer fazer morrer a si mesmo, de lá, logo, não muito tempo depois, ele subiu ao Calvário e lá ele recebeu o grande golpe, que não deixou uma marcazinha de meia polegada no seu joelho, mas traspassou o seu lado, traspassou as suas mãos, traspassou os seus pés, seu sangue foi derramado, para ali mesmo se ouvir: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Fazer perfeito o imperfeito. De uma pedra suja, Miguel Ângelo fez a estátua de Moisés. De uma pedra suja, ele fez uma Maria Madalena brilhante. Ele fez você. Isso é que é o imenso amor. Com imenso amor, de tal maneira amou que seu filho deu. Veio resgatar, veio tirar o pecado. Oh, não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, do amor que o levou ao seu filho entregar, para os salvos levar para si. Oh, crê neste amor
sem igual. Oh, crer neste amor sem igual. A graça de Deus que chama dos céus, oh, crer nesse amor sem igual. Mas pelo seu sangue Jesus expiou a culpa dos crentes na cruz, tirando o pecado, o caminho mostrou, o qual para o céu nos conduz. Oh, crer neste amor sem igual. Oh, crer Neste amor sem igual. a graça de Deus que chama dos céus, oh, crer nesse amor sem igual. Não existe oração que possa te abençoar mais do que uma palavra como esta. Portanto, você está abençoado, sua casa está abençoada, seu dia está abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A minha alma estava muito cansada quando estava lá no mundo de aflição. Não tinha paz, era cego e desprezível, e muito triste era o meu coração. Andei demais a procurar felicidade e não achei um caminho ideal. Eu não sabia que Jesus era o caminho e nele havia um amor celestial. Agora eu engrandeço este nome, quem é Jesus, aquele que me salvou. Estou feliz e vou segui-lo eternamente.